rapaziada, novamente trazendo conteúdo para vocês. Hoje eu vim trazer um conteúdo diferente, não é só duelo. O pessoal vem me cobrando que eu só posto duelo. Então eu comecei a fazer conteúdo diferente. E hoje eu vou falar sobre como se tornar um jogador melhor. E como eu falei para um amigo, tu tem duas decisões para te tomar. Ou tu vai virar um duelista bonzinho, ou tu vai virar um duelista enjoado que tem resultados. Aqui na minha local eu sou muito enjoado. O pessoal tira muita onda comigo por causa disso. Mas os meus resultados não deixam a desejar. Eu não sou aquele cara que fica em primeiro em todos os torneios. Mas com certeza também não sou o cara que fica em último. Isso faz muita diferença quando tu decide se tornar um jogador melhor. Há um tempo um amigo me perguntou como é que ele poderia se tornar um jogador melhor. E eu dei umas dicas para ele. A primeira coisa que eu falei foi isso: ou tu te torna um jogador melhor, ou tu vira aquele cara bonzinho que deixa tudo passar, é o cara do deixa disso. E assim, mano, isso num for fun, isso num treino, beleza. Agora, num torneio onde tu paga uma inscrição, tu deixar os teus oponentes toda hora ficarem errando e voltando, toda hora, pera aí que eu peguei a carta errada, toda hora tu deixa esses caras voltar, tu nunca vai ter bons resultados, porque os caras erram, voltam, consertam a jogada deles e vão te merendar. Então é aquele negócio: ou tu vai ser um jogador bonzinho, ou tu vai ser um jogador melhor. Os dois não dá. Então eu fiz uma listinha aqui sobre algumas coisas que podem ajudar no duelo para reduzir o índice de erros, para não ter problema, para evitar bate-boca, confusão durante o torneio. É sempre bom deixar claro o seguinte: mantenha uma linha de conversa com seu oponente. O oponente que ele fala ok para tudo, uma hora ele vai te tapear. Porque a hora que ele der um ok e ele perceber que ele cometeu um erro, ele vai dizer: não, peraí, eu dei ok para tua ativação, eu não dei ok para resolver a tua carta. E tu vai ter que engolir, porque de fato vocês não estabeleceram uma linha de comunicação. Então, quando tem torneio aqui na minha cidade, que já é um pouco mais sério, já é um torneio um pouquinho maior, que vem gente de fora, eu sempre estabeleço uma linha de comunicação com os meus oponentes. Eu falo para eles: só resolveu a tua carta quando eu falar que resolveu. Quando eu falar ok, eu ainda estou pensando. E fica acertado isso, não dá confusão, não dá problema. É a melhor coisa que tu faz antes de começar o torneio. Estabelece logo, amigo, toda vez que uma carta for ativada, minha ou tua, só resolve quando falar resolveu, beleza? Ah não, beleza. Aí começa o duelo, o cara começa com ok. Eu falei: não, amigo, não é ok, é resolveu. Resolveu? Não, resolveu, vai lá. Isso diminui totalmente a linha de problemas. Porque não vai ter como depois ele ficar nesse negócio de não, peraí, não resolveu ainda. A partir do momento que ele falar resolveu, se ele mudar de ideia, é problema dele, ele já cometeu um erro, o misplay foi dele. Tu não vai ficar deixando o cara voltar toda hora. Outro problema que já começa no começo do duelo: dado. Meu primeiro card game foi Magic. Então o negócio de dado, o cara, ele não me enrola. Porque a malandragem de dado, eu conheço a maioria, porque, mano, jogador de Magic, malandragem no dado é com esses caras. E eu digo isso porque eu também já usei essa malandragem do dado no passado, quando eu jogava Magic. Porque é aquele negócio: tu tem que jogar no nível dos caras. O que tu vai acertar com o cara antes de jogar o dado? Amigo, jogue o dado pro dado rolar. Se bater em algum deck ou em alguma coisa em cima da mesa, joga o dado de novo. Porque se tu não combinar nadinha com ele jogar o dado, tá aqui a deck box, ele jogou o dado, bateu lá, caiu um número relativamente baixo, esse cara ele não vai aceitar. Ele vai dizer que ele vai jogar de novo porque bateu no deck box. Agora, se ele jogar, digamos, caiu um número alto, digamos, caiu um 6, por exemplo, um 5 aqui. Se tu não combinou nada com ele antes, como caiu um número alto, ele vai dizer que, não, eu já joguei, nada a ver se bateu na tua deck box aí, não sei o que. Então sempre combine com o seu oponente. Jogue o dado para rolar e se bater em alguma coisa, joga de novo, independente de cair número baixo
ou alto. Por que eu tô falando esse negócio de jogar o dado para rolar? Tem gente que consegue fazer isso aqui, mais ou menos. Coloca o número 6 para cima, ele vai ficar uma certa altura da mesa, ele vai largar o dado, e tem gente que consegue fazer o dado cair simplesmente no número que ele largou aqui. Aqui, ó. Eu não consigo fazer isso, mas tem gente que consegue. Então sempre combine com o oponente, joga o dado para rolar. É enjoado, mas aqui já começa as tuas vitórias, porque a gente sabe que Yu-Gi-Oh! Uma boa parte é pay to win. Quem começa ganha. A gente sabe que é assim, é muito difícil tu ganhar no dado e perder se teu deck for de controle, se teu deck for de combo. Muito difícil tu vai perder. Então aqui já começa as tuas vitórias no dado, entendeu? Outra malandragem que acontece muito no local, eu já fico esperto na hora que o cara pega no dado. Eu tenho um amigo que é muito filho da puta, ele fazia isso direto. Inclusive ele comentava isso com a gente. Só que quando ele começou a enfrentar a gente, que ele veio com essa conversa, eu cortava ele. O que é que ele fazia? Ele, antes de começar, antes da pessoa falar, olha, tá valendo, pode começar, ele jogava o dado. Se caísse um número baixo, ele imediatamente pegava o dado e jogava de novo, como se ele estivesse brincando de jogar o dado. Mas na primeira tentativa dele, se caísse um número alto, digamos que caísse um 18 aqui, por exemplo, ele já falava, ó, joga aí. Então é por isso que eu tô falando. Já começa no dado a tua vitória. Antes do cara jogar o dado, já estabelece logo, ó, vai jogar, joga pra rolar, se bater em alguma coisa, joga de novo. Essa foi a primeira dica que eu dei. Foi o Maurício que me perguntou sobre como ele poderia se tornar um duelista melhor. E aqui já começa o duelo, no dado. Uma coisa também que acontece bastante, é mais para torneio grande, para torneio quando tu vai para fora da tua cidade, mas já é uma dica, fica aí. O embaralhamento. Tem gente que embaralha olhando o fundo do deck do oponente. Ele vai jogando todas as cartas boas pro fundo, tu não percebe, e ele te entrega o baralho. Vai vir só o brick. A gente no Magic chamava isso de embaralhada Oliver Well. O cara foi banido do Magic por causa disso. Então, prestar muita atenção. Em local, é difícil isso acontecer. Na local, os caras eles têm um nível de respeito. Agora, quando tu vai para outra cidade, aí já muda. Já muda. O cara ele não te conhece, ele vai te ver só naquele dia. Ele não tá nem aí se tu não prestou atenção no embaralhamento dele. Ele colocou tudo que não prestava teu para cima e as tuas cartas de start, tudo lá no fundo. Então, já é uma dica. Na hora de buscar cartas no deck, isso também é muito importante. Eu conversei com alguns juízes e a maioria deles me deu a mesma informação. Foi buscar carta no deck, revelou uma carta, tirou ela daqui, é aquela carta que tu vai ficar. Ah, mas eu tirei ela do deck, eu pensei numa carta melhor, eu vou voltar aqui, eu vou buscar porque eu ainda estou embaralhando, o deck ainda está na minha mão. Não é assim que funciona. Revelar uma carta para o oponente é uma forma de afirmação. Seja você buscando ela no deck ou enviando cartas para o grave. Ah, eu enviei essa daqui, mas agora que eu estou olhando no meu deck aqui, eu pensei melhor, eu vou enviar outra carta. Não, não é assim. Você estava com seu deck na sua mão, você teve a oportunidade de olhar ele todinho e você não olhou. Você jogou a carta errada para o grave ou adicionou a carta errada para sua mão. Não era a carta que você poderia ter um melhor desempenho. Não deixa passar. Isso vai te custar o jogo. Isso vai custar o jogo pro cara que errou também, para nunca mais ele fazer isso. Buscar a carta errada. Isso é uma coisa que eu faço muito aqui na minha local. Quando meus oponentes vão buscar carta no deck, eu sempre falo para eles: só tira a carta do deck quando tu tiver certeza, porque depois que tu tirar vai ser aquela. Entendeu? Para evitar problema, para não ficar bate-boca, para não gerar uma confusão. Ah, mas não custa nada deixar passar. Custa sim, vai te custar o jogo, porque ele pegou uma carta que não era tão boa contra o campo que você armou, ou contra cartas que ele sabe que está na tua mão, ele vai buscar uma melhor para quebrar o teu campo. Isso vai te custar o jogo. Então, custa sim. Colunas. Bora falar sobre colunas. No passado, isso não fazia tanta diferença.
Só que quando chegaram os links, até Field Center foi criado para dividir as Extra Monster Zone. E a partir desse momento, muitas cartas foram lançadas que interagem com coluna. Uma delas é a Impermanence. Meu amigo, o cara ativou uma carta na coluna da Impermanence, deixa a carta resolver. Não avisa o cara. Às vezes o cara tá com a carta na mão ainda, aí você avisa, olha, tá ativando na coluna da Impermanence. O cara vai dizer, não, pera que eu ainda não escolhi a zona. Então, deixa o cara colocar a carta, deixa resolver, para depois você falar, olha, você ativou na coluna da Impermanence. Aí a carta já está resolvendo, ele não vai poder falar, ah não, pera aí que eu ainda estou ativando. Então, essas zonas não estão de enfeite, comece a jogar em cima delas. Entendeu? Uma dica que eu dou, sempre que alguém me pergunta, é colocar Impermanence na coluna do meio. Incrivelmente isso sempre funciona, porque por instinto, tu sempre vai procurar ativar no meio. Principalmente jogador novato, por instinto, ele ativa cartas de Spell e Trap no meio. Então, se ele tiver algum monstro lá, em resposta tu vai dar Impermanence e vai negar duas cartas. Vai negar um monstro e vai negar a Spell ou Trap que ele ativou na coluna. Então, comece a jogar em cima das colunas também. Essas colunas não são de enfeite. Próxima dica. Fiz uma jogada errada. Opa, vou voltar aqui, peraí. Não, amigo, você fez a jogada errada. Corrija o seu erro a partir daí. Corre atrás do prejuízo. Esse negócio de fiz uma jogada errada, isso custa o jogo. Eu lembro que quando eu estava voltando a jogar, o meu deck era o Trap Tricks. Eu dei normal de Mammermillion. E ao invés de fazer a cera, eu baixei aquela trap dos PK, esqueci o nome dela agora, que se você não controlar nenhuma trap no cemitério, você pode ativar ela no mesmo turno. Eu fiz essa merda com a Mermillion em campo. E eu falei pro cara, pô, não, pera aí que eu fiz uma jogada errada aqui. Na maior seca ele falou, te fode, joga a partida aí. Eu fiquei muito puto pela forma como ele falou comigo, mas a gente tava certo. Eu fiz a jogada errada, eu tinha que corrigir a partir dali. Então, invoquei a Traps, acho que é Brigantine. Fiz a cera depois e joguei a partir dali. Só que como o meu deck era um deck de controle, eu consegui reverter a situação. Mas é bem por aí. Fez uma jogada errada, não deixa o teu oponente reverter. Porque parte do jogo é atenção. Então se o cara tá jogando desatento, tu não tem que ficar ajudando. É como eu sempre falo, parem de ajudar o oponente de vocês. Porque o cara vai usar isso e vai ganhar vocês. Uma coisa é tu chamar o cara no final do duelo e dar uma call pra ele. Outra coisa é tu ficar ensinando o cara a te ganhar durante o duelo. Outra coisa, trouxe um monstro errado do extra. Porém, o monstro poderia ser invocado pelas matérias que a pessoa jogou pro grave. Ah, não, pera aí que não era esse monstro. Não, amigo, pera aí. Quais são os requisitos para você trazer esse monstro pro jogo? 2 monstros, incluindo um ritual. O que foi que você enviou pro cemitério? 2 monstros e um deles era ritual? A invocação é legal. Ah, mas não era esse. Mas foi esse que tu trouxe. Já saiu do extra deck, você já tá na mesa. Então, se você não prestou atenção, eu não posso fazer nada, mas a jogada é legal. Vai continuar a partir daí. Outra coisa, como eu já falei, enviar monstros pro grave é a mesma situação de uma busca. Se o cara enviou um monstro para lá, depois ele pensou melhor, ah não, pera aí que eu tenho coisa melhor para fazer. Não, amigo, você já enviou esse daí, envie outro. Eu passei por uma situação recente onde eu estava enfrentando um Mitsurugi. O cara enviou aquela serpente que vem por Special Summon e depois ele continuou olhando o deck para enviar o outro, que ele tinha que somar nível 8, e ele percebeu que dava para fazer uma jogada melhor. Ele quis voltar a serpente, imediatamente eu falei para ele, ó, tu já enviou, tu não pode voltar e tal. Eu tava numa outra cidade, então tentei ser ameno com o cara. Aí ele falou, não, mas os dois vão juntos pro cemitério. Como eu ainda não enviei,
eu ainda posso mudar. Eu falei, cara, se os dois vão junto pro cemitério, como é que tu tá enviando um por vez? Não existe isso. Aí ele quis bater boca, eu falei, não vou discutir contigo, bora chamar o juiz, tem juiz pra isso. E o juiz explicou isso pra ele. Ó, a partir do momento que tu jogou pra lá, a carta ela já foi revelada, já é uma das cartas, tu não pode voltar. Entendeu? E a gente jogou em volta disso. Esse game ele ganhou porque eu fiz uma merda do caralho. Eu tava com uma obediência na mão e não ativei essa merda. Mas já serviu pra ele aprender uma coisa nova, né? Ele também era juiz, esse cara. E ele não tinha essa informação. Então, jogou carta pro Grave, quis mudar, não, amigo, é aquela carta e pronto. Jogue a partir dali. Enviou mostrado. Cara, isso que eu vou falar agora é uma coisa que aqui na minha local, uma pessoa ela fazia muito e eu comecei a cobrar ela. Eu não sei nem dizer se isso é rude em Shark, mas com certeza isso é um tipo de trapaça. Quando você ativa uma carta, uma Droplet, por exemplo, e você não paga o custo. Você fica olhando para o seu oponente, esperando para ver se ele vai responder, para só depois tu decidir que cartas tu vai enviar como custo. É uma trapaça. Porque tu pode ter cartas na mão que tu só vai descartar se o teu oponente responder, e outras que tu vai descartar quando tu souber que ele não tem nada para fazer. É uma trapaça isso. Tinha uma pessoa aqui na minha local que ela fazia isso direto. Então eu comecei a cobrar dela até que ela parou. E nitidamente o resultado dela começou a mudar. Porque querendo ou não, é um tipo de trapaça. A partir do momento que você não paga o custo esperando uma reação do oponente. E em cima da reação dele, você vai tomar outras atitudes. Então o oponente ativou uma carta, não pagou o custo, cobre dele o custo. Porque isso pode te custar o jogo. Se o cara insistir nessa jogada tem vários decks que tem mais de uma carta que paga um custo. Se o cara insistir em ficar jogando sem pagar os custos, começa a chamar o juiz. É chato, mas como eu disse lá no começo, ou tu é bonzinho ou tu começa a ganhar os duelos. Os dois não dá. Como eu já falei na coluna já falei das colunas. Eu fiz um tópico aqui no celular da minha mulher para mim não esquecer algumas coisas. Outra coisa, locais que tem juiz, cara, não discute com o teu oponente, porque isso vai criar um clima chato, vai tornar o duelo uma lei do cão e pode até gerar inimizades dependendo do lugar que tu estiver jogando. Deu problema, chama o juiz, não fica batendo boca. Chama o juiz, explica o que está acontecendo. E a partir do momento que o juiz der uma decisão, joga em cima da decisão do juiz. Se o teu oponente continuar contestando, deixa ele discutindo com o juiz. Não fica mais discutindo. Novamente, falando sobre uma situação que eu passei. Estava jogando de Yumi e eu ativei o efeito do Garrinha. Não, eu dei especial do copinho da minha mão. Eu já tinha ativado uma obediência antes. Fiz um Garrinha, ativei o efeito, joguei o campo para ali. E após essa resolução, eu fiz o especial do Garrinha da minha mão e ativei o efeito. Meu oponente deu uma impermanence e eu, em resposta, dei o efeito do Garrinha. Paguei 100 de vida para fazer uma síncro instantânea. Ele deu ok. Fiz o síncro e fui buscar a minha carta com o copinho. Que eu tinha ativado o efeito dele, o efeito resolveu. Impermanence perdeu o alvo. Nesse momento, ele lembrou que ele tinha uma impulse setada. Enquanto eu já estava resolvendo o efeito do copinho, ele vira para o juiz e fala: eu podia ter ativado essa carta aqui. Quando ele falou isso, instantaneamente já me veio na cabeça. Ele tinha uma impulse e deixou a minha obediência passar. Cara, é inacreditável isso. Mas beleza, aconteceu. Aí o juiz podia, mas tinha que ser incorrente lá quando ele ativou o efeito. Aí ele vira pra mim e fala: não, pera aí, impulse. Eu falei: mas impulse no quê? Ele: no efeito do teu Garrinha. Negativo, amigo, você deu ok, eu já tô resolvendo, já enviei as matérias pro Grave, já fiz o síncro
E o juiz também não poderia te dar essa informação no meio do jogo. Ele só te deu essa informação porque ele também percebeu que você concordou com a minha síncro. Aí não, porque eu já falei, não, mano, te resolve aí com o juiz, eu não vou bater boca contigo, não. E seguir a minha linha de combo. A partir desse momento ele ficou puto, ficou calado e eu ganhei o duelo. Então, se eu fosse ficar batendo boca com ele, já era na regra do Double Loss. Não era na regra do Double Loss, desculpem. Isso foi uma semana antes da regra do Double Loss. Mas mesmo assim, tava 1-0, isso poderia me custar o jogo. Era o duelo que ia decidir se eu passava pro top 8. Eram 6 rodadas, eu tava 4-1, já tinha chance de passar pro top 8, mas a vitória garantia. Então eu não vou ficar na dúvida, eu vou pelo caminho que é correto. O cara deixou passar, mano, passou. Ah, não sei o que. Não, amigo, até o juiz entendeu que você concordou. Então, corrija seu erro a partir daqui e jogue. Não fique batendo boca com o adversário. Isso pode te dar problema. Principalmente se está visitando outra cidade. Outra coisa. Já falei sobre a impermanence. Então, já falei sobre as marcações. Elas não são de enfeite. Sempre cobre posicionamento das cartas, onde elas estão. Às vezes o cara vai deixar um playmatch que não tem marcação. Ele vai colocar aqui assim, ó. Aí tu ativa uma impermanence na coluna do meio, ele vai dizer que tá bem aqui. Ele não vai dizer que tava aqui. Então sempre cobrar. Em jogos que se tem juiz, vai pela decisão do juiz, não fica batendo boca com o teu oponente. E ativação de efeito de cartas. Seu coleguinha ativou um efeito, você pergunta o que é, ele só fala, por exemplo aqui a Divine. Ela vai enviar uma fada do deck ou do extra pro grave. Tu olha pra carta, ela tem um texto enorme. Ela não vai fazer só isso. Ela vai fazer mais coisas. Pergunte o efeito completo da carta. Não deixa margem para ele falar apenas o efeito que ele está ativando. Entendeu? Uma carta com um texto enorme desse, ela não vai só enviar uma carta pro grave. Ela vai fazer alguma coisa mais, ela tem algum outro efeito. Que é o caso da Diviner. Eu uso ela como um starter. É um card combo também no Voiceless, que é o deck que eu estou usando no momento. Eu envio o Trios pro cemitério, efeito rápido dele, tributo como custo, ele vem. Ele vir é irrelevante, às vezes eu nem uso ele. Porém, quando ela é tributada, eu posso trazer uma fada de nível 2 ou menor. A Ló é uma fada de nível 2 ou menor. Então, se eu falar só isso pro cara, vai dar margem para erro. Ele vai dizer logo, ó, tu não me falou o efeito dela completo. Aí vai estar vocês dois errados. Tu porque não falou, ele porque não pegou a carta para ler, que é uma carta de conhecimento público, ela tá na mesa. E a decisão vai ficar pro juiz. E normalmente o juiz ele vai dar um double loss. Principalmente se ele não estiver presente na mesa. Se ele estiver presente na mesa, ele vai ver de quem foi o erro. Mas dificilmente o juiz ele tá na mesa. A não ser que seja uma mesa problemática. Dos dois jogadores serem problemáticos. Ou de um dos dois já ser conhecido por ser problemático. Então, pergunta. Olha, qual é o efeito dela? Ela vai enviar. Eu falei, meu amigo, com meia bíblia no texto dela, tu tá me dizendo que ela só vai enviar? Não, me dá ela aqui, deixa eu ler aqui. Se você ler e tiver dificuldade, peça para ele lhe explicar a carta melhor. Olha, eu tô vendo aqui que ela não faz só isso. Esse segundo efeito dela aqui, de tributo, eu não entendi. O cara vai ter obrigação de te explicar. Entendeu? Para jogar, é preciso saber ler. Interpretação de texto. Então, teve dificuldade, amigo, não tenha vergonha não. Pergunte. Melhor do que tu ir de arrasta porque tu ficou com vergonha. Então, essas foram algumas das dicas que eu dei pro meu amigo Maurício. E essas são as dicas que eu tô passando para vocês agora. Entendeu? Ai, nossa, tu deve ser chato pra caramba na tua local. Eu sou, amigo. Sou chato pra caramba. O pessoal aqui, o Raposo, filho da puta, agora me batizou de Diabo Santos. Porque o meu nome mesmo não é Raul. Eu não sei se eu já falei isso em outros vídeos, mas meu nome é Diego Santos. E o filho da puta, quando foi cadastrar meu nome lá no KTS, colocou Diabo Santos. Então, assim, sou enjoado, cobro as coisas, ensino e cobro. Isso é coisa muito importante. Com um novato, eu dou uma colher de chá. Eu ensino. Só que, quando o novato insiste no erro, eu começo a punir.
Eu tenho um amigo aqui que ele me pede bastante dica também, que é o Marcelo, sempre à disposição aí ensinando ele e tal, e já tem um bom desempenho. Só que quando ele comete uma gafe comigo, que eu já ensinei para ele o correto, eu acabo já penalizando ele. Falo, Marcelo, aí não dá pra tu voltar não, mano. É isso aí. E eu sempre falo pra ele, ó, a partir de agora tu errou aí, já vai pensando em como tu vai corrigir esse erro. Que no último duelo que a gente se enfrentou, ele esqueceu de ativar o efeito do, acho que é Garganel, sei lá, o Dracoteio Fusão. Ele tinha que ativar em corrente. Aí ele esqueceu. Só que ele ficou esperto. Ele ficou esperando uma outra oportunidade. Ele não ficou se lamentando, não ficou puto, ele ficou esperto. A primeira oportunidade que ele teve, opa, efeito Gargamel. Aí adivinha quem tinha esquecido da porcaria do Gargamel? Eu tinha esquecido e quase me custou o jogo. Então eu ensino e cobro também. Então, pra galera que tá começando, essas são dicas valiosas. Ou tu vai ser o cara bonzinho, ou tu vai ser o cara que ganha. Como eu já repeti várias vezes aqui. Os dois não dá. Nunca conheci um cara que foi os dois. Nunca conheci. E também nunca nem vi. Aqui na minha local não existe. Tanto é que eu sou enjoado pra caramba. Então, essas são as dicas que eu tinha pra passar agora. Pode ser que eu traga mais dicas aí no futuro. Mas isso já vai ajudar bastante a melhorar o duelo de vocês, o desempenho e a forma como vocês vão começar a enxergar o jogo. Quando eu era o cara do deixa disso, que deixava passar, errei aqui, vou voltar. Não, beleza. Joguei pro cemitério aqui, mas não era essa. Não, beleza. Eu só tomava na jabiroca. Era muito difícil eu ganhar um duelo, porque eu dava a chance do cara me ganhar. Quando meu oponente ativava alguma coisa errada, que eu falava, olha, da Impermanence, por exemplo, tu tá ativando na coluna da Impermanence. Eu já ouvi várias vezes isso, não, mas eu ainda não soltei a carta, eu ainda tô escolhendo onde eu vou ativar ela. E o cara ativava e eu perdia o duelo. E a partir do momento que eu comecei a falar, beleza, resolveu, e o meu oponente falava, ok, aí sim eu falava, ela vai resolver negada porque tu ativou na coluna da Impermanence. Não sei o que. Tu não falou nada. Eu falei, amigo, eu não tô jogando sozinho não. Você tem que prestar atenção também. Eu ativei a Impermanence aqui, ela foi pro cemitério, mas aqui já tá tudo negado. Se tu não prestou atenção, eu não posso fazer nada. Mas a carta tava aqui, tava à sua vista e você viu quando eu ativei ela. Já ganhei muito. Cara, já incrivelmente teve um duelo que o cara ativou 3 spells na mesma coluna da Impermanence. Eu nem acreditei. Eu olhei pra ele, tu tá de sacanagem, né? Ele ficou calado. Tu acredita que eu esqueci? Ele ativou 2 Invocations na mesma coluna da Impermanence e depois ele ativou uma Terraform. Quando ele ativou a Terraform na mesma coluna, eu falei, não, mano, tu já entregou o jogo, né? Como assim? Cara, tu ativou 2 Invocations na coluna da Impermanence, que eu dei no teu Aleister. E agora tu tá ativando a Terraform na mesma coluna. Aí ele, não, puta merda, tu acredita que eu esqueci de novo? Então, acontece. Então, é isso aí, rapaziada. Daqui pra semana que vem vou ver se eu trago mais alguma dica. E é isso aí, valeu!